Fala galera, tudo bem com vocês? Robson Nascimento falando. E hoje esse vídeo nós iremos falar de uma planta bastante conhecida por nós todos brasileiros. Uma planta que tem bastante histórias, faz parte da cultura, acredito eu, de todos nós brasileiros aí. Quem não conhece, acho que não existe uma pessoa que não conheça sobre essa planta. Vamos falar hoje sobre a arruda, uma planta que tem denominação de proteção de casa, de afastar mal-olhados, olho gordo, uma planta de proteção, né? Então vamos comigo nesse vídeo. A arruda, para quem não sabe, é uma planta originária da Europa. Originária da Europa. Ela pode chegar até 1,5 m de altura, mais ou menos, plantada diretamente no solo. Quando plantada no vaso, depende do tamanho do vaso que a gente utiliza, né? Se a gente utiliza um vaso maior, ela vai crescer mais. Quanto menor o vaso, a gente limita o crescimento dela. Nós temos que prestar atenção às vezes do vaso, porque às vezes o vaso fica apertando muito a raiz dela e não vai deixando com que ela se desenvolva e cresça. E assim pode até afetar ou até matá-la de forma que a gente nem perceba. É importante que nós prestemos bastante atenção no vaso. Se o vaso está de acordo, se nossa planta não está se desenvolvendo tanto já e que precisa mudar, trocar esse vaso. Então a gente tem que ficar sempre ligado nisso. Ela possui folhas verdes, azuladas e até mesmo cinzentada. Ela possui um cheiro inconfundível. Acho que é impossível a gente não passar no jardim e não sentir o perfume da arruda, né? Que é inconfundível. Para mim tem muita memória de infância. Não sei porquê. Não sei porquê. Eu acho que minha avó tinha nos canteiros dela, tinha esse arruda. Então eu sempre, quando sinto o cheiro do arruda, eu lembro muito da minha infância. Acho que é por causa dos canteiros que minha avó tinha. A arruda, ela é uma planta fácil de cuidar, né? Não requer tantos cuidados como outras plantas que nós temos. Ela gosta de um solo que não precisa ser um solo, que solo, mas que seja um solo rico em matéria orgânica. E também que seja um solo que tenha uma drenagem fácil, né? Que não passe só aqui a água, que não fique aquele solo barrento. Então a gente não pode deixar tanta água nesse solo da nossa arruda, beleza? Então vamos prestar bem atenção nessa parte do solo. Lógico, se a gente quiser adubar, melhorar esse solo, enriquecer cada vez mais ele para que ele fique melhor, a planta vai adorar. Nada disso vai fazer mal para ela. Ao contrário, vai fazer com que ela se desenvolva ainda mais exuberante. Também quer e precisa de sol, né? Se a gente deixar às vezes ela em lugares que não bata tanto sol, pode ser que ela não se desenvolva da melhor maneira possível, de uma forma adequada. Então é importante a gente deixar ela no sol, né? Então as dicas estão aí: sol, um solo que seja bem drenante, e quanto melhor for o solo com matéria orgânica e tiver com mais outros tipos de adubo, ela vai se desenvolver cada vez mais. Então a arruda é essa planta cheia de mistérios e cheia de benefícios para a nossa vida. É uma planta que, para quem acredita, é uma planta que protege a casa de mal-olhados, olhos gordos, né? E é uma planta fantástica. Como eu falei, eu tenho muita recordação dela pelo aroma dela, que me remete muito à minha infância. Acho que minha avó tinha arruda, canteiro de arruda, como eu já disse. Então aquilo me remete a isso. E nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês, eu tenho duas arrudas e vou trocar o vaso dela. Acredito que o vaso de uma que eu tenho esteja muito pequeno para ela, por isso que ela está começando a ficar com as folhas amareladas. Está aqui o meu bebezinho, ó. Como a gente pode observar, ele está com essas folhas bem amareladas, ó, secas. Aqui onde eu moro está fazendo muito calor, sol quente esses últimos dias. Então, como vocês podem observar, se a gente também falha nas regas moderadas que nós temos com ela, ela sente. Dá uma olhada aqui, ó. Como vocês podem ver, seco, bastante seco, tá, ó. Então a gente vai ter que fazer essa limpeza e eu vou trocar ela desse vaso que ela tá aqui, que ela se encontra hoje. Eu vou pôr ela num vaso maior, né? Cara, o cheiro dela é muito. Eu gosto, tem gente que não gosta. Então vamos acompanhar a troca aí de vaso que nós vamos fazer. Vamos ver como que ela tá, porque a raiz dela cresce bastante. Vamos ver como que ela tá, se ela tá bastante enraizada, né? Então vamos acompanhar. Então eu vou usar esse vaso aqui, ó, para plantar.
Opa! Opa! Como eu falei, eu vou usar esse vaso aqui, ó, para plantar essa nossa arruda nele. Certo? Você pode observar que o tamanho é muito maior do que ela está hoje. Acredito que ela vai se desenvolver melhor. Antes de eu fazer isso, eu vou tirar esses galhos secos. Como vocês podem também ver no vaso aqui, ó, nós temos algumas intrusas que não são arrudas, né? São as famosas mãe de mil. Então vou tirá-las também daqui. E vou tirar essas folhas secas, galhos secos que tem nela, como esse daqui, ó. Tá? Vocês estão notando que as folhas dela tá bem enrugadinha, bem dobradinha? Isso é sinal de que o vaso tá mesmo pequeno para ela. As raízes estão tentando buscar mais espaços e não está conseguindo se desenvolver mais, como se desenvolveria. Observem aí, ó. Então por isso que é a necessidade de nós sempre observarmos a situação real da nossa planta. Mesmo que seja uma planta fácil de cuidar, ela requer cuidados. Beleza? Vamos apertar bem aqui o vaso para ver se conseguimos soltar ela do vaso, ó. Não foi difícil, né? Olha como que ela tá bem enraizada. Entende? Ou seja, a raiz dela tá falando, e agora? Para onde eu vou? Porque ela já não tinha mais espaço para ela se desenvolver mais. Não tinha mais espaço para ela crescer. Perceba que ela tá bem apertada no vaso. Tá vendo? Então, ainda bem que eu não mexi tanto na raiz dela. Nem não vou mexer no torrão, vou plantar ela com o torrão formado assim. Agora eu vou ver o espaço que eu vou utilizar nesse vaso aqui, ó. E colocá-la. Lembrando que eu vou usar uma terra solta. Aqui dentro eu estou utilizando brita, tá? Para fazer a drenagem. Não vou colocar nenhum pano, nada, porque a brita para mim, no meu caso, ela já é suficiente para fazer o desenvolvimento da terra para mim, fazer a drenagem, melhor dizendo, né? Não o desenvolvimento, fazer a drenagem para mim. Estou usando uma terra bem soltinha, como vocês podem observar, ó. Solta, solta, solta. Aqui antes eu vou misturar ela com mais um pouquinho de casca de pino que eu tenho aqui, ó. Então vou colocar ela. E de adubo eu vou usar esse daqui, ó, que eu utilizo nas minhas plantas e que tá indo super bem, Bokashi. Fiz a caminha para colocar ela aqui. Agora vamos ver a altura que vai ficar ela com o torrão. Aí, ó, para mim tá na altura adequada para ela, então eu vou cobrir de terra até aqui, ó, nessa altura. Vocês estão conseguindo observar aí? Vocês comentem aí como que tá a filmagem também, por favor, que isso é importante. Então eu vou colocar agora, completar com terra aqui, ó. Então a gente vai espalhar bem a terra no vaso por completo,
ficar adequado Depois eu faço isso daqui, ó. Porque se tiver alguma parte que não foi ainda terra, ela vai descer e vai tampar o buraco que existiria dentro do vaso. Bom, então nossa arruda está plantada no vaso novo. Agora vamos esperar as próximas cenas para o desenvolvimento dele, mas acredito que o problema dele está desse jeito, com as folhas todas enroladas, assim como vocês podem ver, era o motivo de falta de espaço, pois o vaso que ele se encontrava estava muito pequeno. Agora, nesse vaso maior, acredito muito que ele vai se desenvolver. E agora, como que eu faço para poder fazer multiplicação do arruda? Existe duas formas, por semente ou estaquia. Então eu vou pegar essa minha mudinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês. É bem fácil, é bem simples. Eu venho aqui, ó, e tiro bem aqui o galho, ó. Tá vendo? Vamos pegar outro aqui. Vou fazer 3 mudinhas aqui no vaso. A gente vem no outro vaso que a gente aqui, ó. Vou plantar ela no vaso que tava a mãezona. A gente vem aqui, ó, e põe na terra. Nós vemos aqui, ó, e só a gente finca na terra. O outro aqui também, ó. Dessa forma é que a gente consegue fazer a muda e a multiplicação do nosso arruda. Ou podemos fazer, como eu disse, por semente, só que semente demora mais, tem que ter uma paciência e tudo. Por estaquia, como foi feito aqui, mais ou menos 2 semanas ela já está começando a enraizar e depois vai se desenvolver normalmente. Lembrando que, como a gente está fazendo agora essa muda, vamos evitar dela tomar sol, pelo menos por 2 semanas mesmo, 1 semana, para depois a gente ir introduzindo ela basicamente devagarzinho ao sol, onde você vai deixar ela, para que ela consiga acostumar com o ambiente onde ela vai estar. Beleza? Então o vídeo foi esse. Falamos um pouco sobre essa planta. E que se você tem alguma história, comente aí embaixo, coloca aí embaixo aí sobre a arruda. Uma planta que protege nossos lares, livra nós dos maus olhados, dos olhos gordos. E é uma planta super interessante. E se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente vai entender que também ela é uma planta bastante medicinal. Mas como eu disse, qualquer planta que a gente queira utilizar para a parte medicinal, a gente tem que passar no médico, ter um conhecimento, uma explicação mais ampla e clara do médico. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha e curta esse vídeo aí para todos. Até mais. Tchau.